Universo épico no ar e o programa de hoje, como você pode ver, está bem diferente. Nós estamos fora do estúdio porque vamos bater um papo com dois artistas sobre quadrinhos. Então vem comigo! E para começar, 80 anos do personagem do herói Batman, a gente tá aqui numa escola que fez uma galeria com ilustrações. A gente vai conversar então com um artista de quadrinho, o Átila, que também é responsável por uma delas. Tá aqui atrás. Tudo bem, Átila? Tudo bem, tranquilo. Então vamos lá, explica pra gente aqui. A sua inspiração tem alguma cena aí do quadrinho que originou, né, essa capa que você fez? Bom, não, na verdade eu pensei em uma cena que eu gostaria de ver o Batman. Então a gente sempre gosta de ver o Batman numa cena de ação, né, pronto pra ação. Então a ideia foi essa, colocar o Batman em cima do prédio, pronto pra caçar algum bandido. E me fala aqui, foi difícil fazer essa capa? Sim, todo trabalho tem um grau de dificuldade, né? Então esse trabalho é uma pintura, ele foi feita com tinta acrílica. Tem alguns efeitos diferentes aí, como essa chuva que eu fiz aí. Então todo trabalho tem um grau de dificuldade, assim, mas num nível médio até alto, entendeu? Por falar em dificuldade, essa capa aqui, essa ilustração, você levou 18 horas, né? Isso seria já um nível hard, um nível mais... Sim, tem trabalhos que demoram cerca de 18 a 20 horas, tem trabalhos que demoram mais até do que isso, 3 dias às vezes para fazer, então varia, 1 dia até 3 dias para fazer. Quem olha não imagina que isso foi pintado, né, com tinta acrílica. Parece que você fez no computador e imprimiu, e na verdade não. Sim, eu consegui criar esse efeito de pintura digitalizada, mas isso tudo é feito à mão mesmo. Nem pensou em fazer o Robin, então? Não, é só o Batman é mais legal. Você acompanha o personagem há muito tempo? Sim, desde criança eu sou fã do Batman, leio o Batman desde sempre e até hoje eu ainda gosto do Batman, sou fã do Batman, tudo que é do Batman eu tenho. Você estava falando fora do gravado, né, que você desenha desde os 6 anos de idade. Isso, desde os 6 anos, desde criança eu desenho. Agora eu já estou com 29 anos, então já a vida toda desenhando, a vida toda estudando pintura, desenho. Hoje você está como profissional? Sim, hoje eu sou profissional, fazem 6 anos que eu trabalho como artista de quadrinho e ilustrador. E aí você trabalha com empresas internacionais, né, de fora aqui do Brasil? Isso, editoras norte-americanas, eu trabalho com uma editora europeia também, e nosso trabalho é sempre para fora do Brasil, geralmente. E me conta, né, um pouco desse trabalho da americano, o que você faz lá para eles e, se puder, né, do italiano. Nas editoras que eu trabalho com arte sequencial, então isso aqui é uma ilustração mais próxima de uma capa. Geralmente artistas de capa são outros e o que eu mais faço é a página interna. Então os quadrinhos, a narrativa sequencial. Nas editoras que eu trabalho eu não faço pintura, eu faço desenho em preto e branco, ou às vezes só o lápis. E lá fora, qual é o trabalho que você está fazendo no americano? O trabalho americano é um trabalho que eu fiz para uma plataforma colaborativa, o nome dele é Jellyneck. Eu trabalhei para outras editoras como a IDW, então eu fiz títulos como De Volta para o Futuro, Caça-Fantasmas, Tartarugas Ninja, e para a Itália eu estou fazendo um gibi que se chama Mila, que é de uma agente especial, um gibi de ação. Trabalhar com Marvel, DC, tá nos projetos, nos planos? Claro, sempre desde criança, e esse é o que a gente almeja, né? É o que eu almejo também lá na frente. E como é que faz? Tem que esperar um convite ou você pode ir atrás? Eu posso ir lá
tentar mostrar meu trabalho para as editoras, em uma convenção, mostrar para algum editor, ele vai avaliar meu trabalho e se ele achar que meu trabalho é legal, que ele quer me dar tem algum título que ele me possa passar, é nesse momento que vai rolar algum trabalho, assim. Convite também existe, mas isso existe mais para aqueles artistas que já estão num patamar acima, já bem conhecidos, então às vezes rola um convite assim deles, mas tem esses dois caminhos, você pode ir lá ou você pode ficar bem famoso e os caras vão atrás de você, que é mais difícil, né? E no Brasil a gente tem bastante gente, né, legal desenhando. A maioria trabalha para fora, algumas publicações são feitas aqui, mas aqui não existe um editorial, assim, não existe esse tipo de mercado desse tipo. Vou fazer o seguinte, então. Aqui tá, então, a capa do Átila. Para você não achar que é mentira e que ele imprimiu isso daí, ele vai mostrar pra gente, então, como é que faz. Vamos fazer? Opa, vamos. Vamos lá. Bom, já estamos aqui posicionados, preparamos todos os materiais que o Átila vai precisar. Átila, o que tem aqui na mesa? Uma folha, canetas. Sim, a folha, a lapiseira com grafite. A gente tem as canetas nanquim, que é profissional para desenho, para arte final. É caro. Sim, todo material artístico ele é caro. Essas canetas custam por volta de 14, 15 reais cada caneta. E elas são descartáveis, então na vida a gente compra muitas e muitas e muitas e muitas a vida inteira. Cada caneta aqui, uma é diferente da outra? Sim, cada uma tem uma espessura. Essa aqui é a número 08. Então, não sei se dá pra ver aí na câmera, mas ela tem essa espessura. É bem fininho. Não, ela é a mais grossa. Mais grossa. E Aquele que não entende nada de desenho. E a mais fina é a 005. Então ela é bem mínima mesmo, comparado aqui. Essa mais grossa aqui você usa para desenhar o quê? Essas canetas a gente usa para fazer especificamente traço. Então, o traço ele tem variações de espessura, então a gente tem que simular elas com as canetas. Você está começando então o desenho com um lápis normal, é isso? Sim, eu estou usando uma lapiseira com grafite normal. É a mesma coisa que o lápis, só que tipo assim, uma mecânica penso, né? E eu estou usando também o limpa-tipos. Isso aqui é uma borracha diferente também. Parece uma massinha de. Eu achei que era uma massinha. Mas ela serve para apagar. Ela serve como uma borracha normal mesmo. O que você vai fazer pra gente então? Então eu vou fazer o rosto do Batman aqui. Perfeito, vamos lá então. Legal? Então a primeira etapa do desenho é o esboço a lápis. A gente pensa na ideia mais ou menos, qual seria a expressão dele. E começa a fazer o desenho de maneira solta. Então, bem levinho. Isso, Aqui a gente... Nesse processo, é um processo de raciocínio em cima do papel. Então você rabisca várias vezes. Se o traço sair um pouco fora, não tem problema. É nessa etapa aqui que a gente começa a corrigir alguns erros também. E depois parte para a parte final. Quando a gente começa a desenhar, ou quando você começou, você usava alguma referência, colocava alguma imagem do lado, uma ilustração para poder ir copiando, até chegar nesse nível de fazer a mão livre? Sim. Não, sim, o meu estudo sempre foi... a minha parte do estudo sempre foi dessa maneira. Eu olhava o trabalho de outros artistas e falava, nossa, esse cara é o máximo, quero fazer igual. Então eu simplesmente copiava, fazia o mais real que eu conseguia. E naquele processo eu estava aprendendo a desenhar também. Nas minhas criações, hoje em dia, eu não faço mais isso, né? Eu não coloco o material do lado ali para ficar copiando ninguém. Mas eu já tive essa fase também, de estudar dessa maneira. Olha, já tá tomando forma, né? A gente já consegue enxergar que é o Batman. Sim, Aqui já dá para ver um pouquinho do rosto dele. O que é mais difícil de desenhar? O que é mais difícil? Eu não sei se existe alguma coisa assim universal que seja difícil de desenhar. Pra você? Pra mim, uma coisa que eu acho difícil é animais. Animais em geral, assim. Eu acho muito difícil desenhar animal. Pessoas de letra, tira de letra.
Pessoa eu estudei bastante, né? Então, às vezes, quando eu tenho que desenhar um cachorro, por exemplo, um cavalo, eu tenho que perder um tempo estudando a anatomia dele. Às vezes eu não tenho esse tempo para estudar, então eu tenho que desenhar da maneira que eu tô vendo. Eu sempre acho que não ficou tão legal assim. Mas eu tenho uma certa dificuldade para desenhar animais ainda. Bom, eu não vou ficar mais enchendo o saco dele, vou deixar ele terminar o desenho. E vocês de casa vão acompanhando todo o processo, então. Não demorou, foi bem rapidinho. Quanto tempo a gente levou aqui? Uns 15 minutos, 20 no máximo? Por aí, uns 20 minutinhos. Olha só como é que ficou o desenho dele. Vamos virar pro pessoal de casa. O Mário Jorge vai pegar pra gente aí a imagem. Olha só como é que ficou o trabalho do Átila. Eu vou pegar aqui o desenho, ele já assinou e esse daqui é meu. Já assinou. Esse eu vou levar embora. Pode levar, um presente. Eu vou contar uma curiosidade. Sabe a capa dele que a gente mostrou lá no começo? Chuta você aí de casa quanto custaria se você fosse comprar uma capa dessa. Vou dar um tempinho para você pensar e você chutar aí. Pensou? Átila, quanto custaria uma capa dessa? Por volta de 500, 800 reais. Tá vendo? Esse daqui já é meu. Ô, Átila, muito obrigado pela entrevista e, por bater esse papo aqui com a gente. Obrigado a vocês por terem vindo. E falar um pouquinho mais do trabalho do artista, de quadrinhos. Claro. Valeu. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Agora a gente vai conversar com o Rafael, ele que vai falar pra gente os lançamentos, os mais novos lançamentos de mangás e quadrinhos. E aí, Rafael, o que tá chegando na loja? E aí, Michel, tudo bem? Aqui na loja a gente recebeu já esse mês o mangá do Dragon Ball Super, volume 7, que finalmente ele trata a história que vai começar o Torneio do Poder. Para quem acompanhou aí o anime na televisão, sabe, que torneio que é esse, e o mangá número 7 vai trazer essa competição entre todos os universos que estão participando desse torneio. E para quem acompanhou a série e vai acompanhar o mangá do Dragon Ball Super, o interessante falar é que tem muita diferença entre o mangá e entre a série. Então você não vai ler a mesma coisa, é uma repetição. Então você tem bastante coisa inédita e acontecimentos bem diferentes, então vale a pena conferir. O que mais está chegando? Está chegando de lançamento também o Caçadores de Dragões, volume 1. Então é um mangá super recente. Ele trata aí de um protagonista, um personagem que chama Mika, que ele é um caçador de dragões e o mundo inteiro funciona dessa forma, Então todos caçam dragões nesse universo de fantasia e ele faz parte de uma tripulação que é como se fosse um navio, flutuante, que caçam esses dragões no céu. E os dragões, eles são caçados porque é uma grande fonte de matéria-prima para um monte de coisa. Então os ossos, óleos, os chifres, tudo que tem no dragão serve para alguma coisa. Então eles caçam esses dragões. E são dragões assim bem diferentes desses convencionais que a gente está acostumado a ver por aí. Então eles têm uns designs assim super diferentes do que a gente está acostumado. E o legal é que entre um capítulo e outro, o autor colocou umas receitas de carne de dragão, de como fazer. É bem curioso. Vai chegar um momento aqui que nós vamos falar sobre livros, mas eu já quero adiantar 2 que se transformaram em quadrinhos. É uma novidade que vem se tornando uma prática, Sim, exatamente. É uma novidade que está acontecendo cada vez mais, Tá mais normal de se ver algo assim. Então a gente vai falar um pouco dos contos da Aya e do O Sol é para Todos. Que se transformaram em quadrinhos. Vamos falar um pouco sobre o Conto da Aya, que é uma série e um livro, se foi transformado em série e agora em quadrinhos. Basicamente é uma reprodução da mesma história, só que em quadrinhos.
Exatamente. Então, ela é uma graphic novel, né? Então a história começa e termina ali, não tem nenhum outro volume para completar. E do mesmo jeito que a série faz, que ela adapta o livro para a mídia da televisão, a graphic novel está adaptando o livro para a mídia da história em quadrinho. Então você vai ver ali uma releitura dos contos da Aya, mas com todo respeito, né? E seguindo o máximo possível do que o livro traz para o público, né? Ele não traz uma história diferente, acontecimentos que são divergentes do que acontece no livro. A mesma coisa acontece com a nossa segunda proposta. Exatamente, também, que é O Sol para Todos, é uma adaptação do livro. Então tem um filme também muito antigo que transforma, né, esse livro para mídia e audiovisual. Mais algum quadrinho pra gente fechar? Sim, tem o Mitos de Cthulhu, que também adapta 3 contos do Lovecraft para história em quadrinhos, que foi escrito por um espanhol, que é o Esteban Maroto, e ele está traduzindo, né, esses contos, que é o Festival, A Cidade Sem Nome, e um dos contos mais famosos do Lovecraft, que é o Chamado de Cthulhu. Vou fazer o seguinte então, a gente vai seguir aqui pela loja porque tem muito mais novidades e lançamentos. E nós andamos pela loja e paramos aqui nessa parte onde tem card game e a gente vai conversar com o Rafael, que vai contar as novidades que nós temos nesse setor. O que tá chegando aí de novo? Perfeito. O que a gente tem de novo aqui, Michel, é o Munchkin, na verdade o Star Munchkin, que é uma versão do Munchkin básico, que ele traz toda uma temática de Star Wars, então uma aventura galáctica. É um jogo de cartas que você vai jogar aí com seus amigos, e é um jogo de trapaça e de alianças que você vai fazer com o seu amigo para prejudicar ele, e ganha aquele que chegar no nível 10 primeiro. Então cada monstro que você derrota durante esse jogo, você sobe um nível, e quem chegar no 10 vence. E aí, durante o jogo, né, quem derrota o monstro ganha tesouro, tem a oportunidade de fortalecer o seu personagem, ficar mais forte. E se você não tem uma força para isso, você consegue pedir ajuda para alguém e ele te ajudar, e tem a negociação durante o jogo, né? Porque a pessoa não vai te ajudar de graça. E aí o jogo vai se desenvolvendo aí, cheio de trapaças, um passando a perna no outro. É bom até para testar as amizades. É um jogo para a família toda, a partir de qual idade? É um jogo acima de 10 anos, então tranquilamente aí uma criança, um pré-adolescente consegue jogar. De 3 a 6 jogadores também, e pode jogar a família inteira, que não tem problema, não tem nenhuma restrição assim de conteúdo. Vamos para o nosso segundo lançamento, o que está chegando aí? A gente tem aqui o Bang, que é o Dice Game. Ele é um jogo adaptado do Bang, que antes era um jogo só de carta, mas agora ele traz uma novidade aí, né, além das cartas, que estão com as artes todas incríveis que eles mudaram, e agora tem dados, então você acrescentaram os dados para poder jogar. É um jogo que de blefe também, então todo mundo vai receber uma carta, tem um xerife, tem um fora da lei, tem outros personagens também, e o xerife ele tem que vencer os foras da lei, e do fora da lei tem que vencer o xerife, né? E o xerife também conta com a ajuda de um amigo, né? Tipo um delegado de nível mais baixo. Então, quem sobrar na mesa que é o vencedor. Perfeito. Olha só, então, a gente segue aqui pela loja porque tem um livro ainda. E chegamos no último departamento, o de livros, e o Rafael vai falar pra gente o que tá chegando aí, Rafael. A gente tem de novidade aqui o livro que chama Nevermore, que é os desafios de Morgan Crow, que é da Jessica Townsend, que conta a história de uma menina que nasceu no dia errado, no lugar errado e sob uma maldição, que aos 11 anos ela vai morrer. Então, né, imagine a perspectiva de uma criança já viver, né, sob essas condições. Então a gente vai acompanhar um pouco do crescimento dessa personagem até chegar a data do aniversário dela, para completar 15 anos, onde ela espera que vai morrer. Só que isso não acontece, porque ela é salva por um homem que leva ela para uma cidade secreta e mágica, né, que dá nome ao livro, que é Nevermore. E nesse local, a personagem ela vai ter que vencer alguns desafios, né,
para se provar junto com outras crianças, onde essas crianças, cada uma delas tem um talento especial, e a protagonista do livro, ela não se vê com um talento, né? Ela acha que ela não é capaz de vencer aqueles desafios. Então, a partir daí, a história se desenrola com a personagem aí ganhando cada vez mais autoconfiança, né? E acreditando em si mesmo, numa história que é pura fantasia. Então, para quem é amante de Harry Potter ou acompanhou alguma coisa sobre o Neil Gaiman, vai se dar muito bem nesse universo mágico aí. Para quem curte terror, também tem. Sim, com certeza. Tem o livro de contos do H.P. Lovecraft, que escreve contos de terror cósmico. A gente já falou do quadrinho, né, o Mitos de Cthulhu. Então, para quem quiser saber mais, tem esse livro de contos que é enorme, uma edição linda, uma capa que brilha no escuro, e tem mais de 1000 páginas e mais de 40 contos do autor. Então, é muito conto de terror para poder aproveitar. Rafael, muito obrigado pelas dicas. Eu que agradeço vocês aí a oportunidade. Olha só quanta coisa legal, hein? E a gente segue então com a nossa entrevista aí. Agora a gente vai conversar com a Ju. A Ju vai contar tudo pra gente. Já tá aqui do meu lado. Ju, como que foi a sua história, né, com os quadrinhos? Como que você começou? Eu comecei a desenhar brincando com os personagens Garfield e Fido Dido e Moranguinho e Ursinhos Carinhosos, entre outros. Eu gosto muito desses personagens. Bom, a gente já sabe então um pouco das suas referências. E como é que você então entrou no mundo dos mangás? Eu comecei a desenhar vendo na televisão o mangá que passava na Manchete, o Cavaleiros do Zodíaco e Sailor Moon. E comecei a desenhar copiando esses personagens, que foi assim a minha trajetória. Você sentiu alguma dificuldade nesse trajeto? O mais difícil é montar os roteiros, porque o desenho não é difícil, para mim é muito mais prático. Então acabo criando personagens, tendo diálogo entre eles, sem balões, né? Então ele é narrativa silenciosa. Teve algum momento que a sua surdez poderia ser um fator determinante, você ficou ali com estima baixa, ou você não? A minha surdez não vai me atrapalhar e seguiu adiante? Não é a surdez que me atrapalhou, na verdade incentivou para que eu continue desenhando e cada vez mais, sem limite. Na verdade, acaba sendo uma pessoa normal. Não é isso que atrapalha. Então eu continuo lutando, independente de eu ser surda. Eu já quero pegar o gancho e as pessoas da comunidade surda, né? Você é uma referência. E o que você diria para elas? Que pergunta difícil. Ser uma referência é uma honra, mas a dica que eu posso dar é que continue fazendo quadrinhos, fazendo desenhos e se inspirando na minha arte para você conseguir chegar lá. A gente estava falando sobre chegar lá. Você chegou lá no Japão, foi longe e foi premiada. Então, qual que é esse sentimento de ganhar? Porque você concorreu 15 vezes e ganhou 6. Você imaginou que você pudesse ir tão longe assim? Eu quase cheguei lá. É uma sensação muito boa. Afinal, foram 6 premiações em categorias pequenas, mas são prêmios importantes. Mas chegar lá, na verdade, é ganhar o primeiro lugar, que é onde você ganha uma viagem para o Japão e o seu livro é publicado. E eu vou chegar lá e vou ter minha história. E aí sim vai ser uma sensação incrível de chegar lá. E uma curiosidade, né? As suas histórias, você faz os títulos em inglês e você tem influência em japonês. Eu, na verdade, não falo japonês, eu falo só inglês, porque eu ainda estou aprendendo japonês e é obrigado a aprender japonês. Então, eu estou aprendendo, a minha escrita e fala é maior em inglês.
Eu gosto mais do título em inglês porque combina mais com a minha história, porque elas são de terror, e o português não combinaria para o título do quadrinho. E novos projetos? Conta pra gente. Tenho os projetos para 2019 que eu participei, que foi o Sojo Bob, que é um mangá feminino, coletivo. E também um outro que se chama Gibi das Menininhas, onde ele é terror, ele é só para maior de 18 anos, tá? E tenho outros projetos que estão em andamento, mas eu não posso dar spoiler, porque ele ainda são projetos que estão em andamento. Você pode conferir na minha página em breve o lançamento deles. Então fala pra gente, Instagram, Facebook, site, aonde que as pessoas podem te acompanhar? Bom, você pode me achar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no Twitter. No Instagram é Loyola_Ju, no Twitter também, Loyola_Ju. No Facebook eu tenho uma página, mas como eu não sei falar muito inglês, então eu não consigo pronunciar. Mas se você entrar no meu Instagram, você consegue chegar na minha página de Facebook. Ponto final no Universo Épico de hoje. Espero que vocês tenham gostado e na próxima semana tem muito mais. Tchau!